Olá, olá! Sejam muito bem-vindas para a live de hoje, a terceira live dessa semana. Se você perdeu as outras, dá uma olhada aqui no perfil para você ver. Na live de hoje nós vamos falar sobre 3 sinais que são sinais claros de que você tem um bloqueio em relação ao dinheiro, e se você tem um bloqueio em relação ao dinheiro, você tem um bloqueio em relação ao fluxo da prosperidade na sua vida. Então, esse movimento que você vai ver hoje aqui nesse encontro é uma forma de você observar se esses bloqueios, se esses sinais estão presentes na sua rotina, se estão presentes na sua vida, para que você consiga fazer uma mudança e que torne essa relação emocional que você tem com o dinheiro, todos nós temos, sem exceção, para você fazer com que essa relação emocional ela seja mais leve, mais fluida. Então esse é o tema desse encontro aqui, e você já sabe, eu sempre vou te falar para trazer lápis e papel, para fazer anotações. Eu acabo fazendo essas lives aqui como se fossem uma aula, porque eu acredito que seja uma maneira melhor de você ver o conteúdo e depois colocar ações em práticas e testar. Você não precisa acreditar em mim, você coloque em prática para ver se funciona ou não. Então vamos pensar nessa questão desses 3 sinais que deixam bem claro uma resistência à relação com o dinheiro. Para a gente pensar nesse assunto, é importante partir do princípio que todo o nosso sistema energético, nossos chakras, nossos corpos sutis, eles formam uma assinatura energética. Nós temos esse campo nosso, cada pessoa tem uma assinatura específica. Se alguém estivesse olhando para nós assim de cima, essa pessoa conseguiria identificar cada um de nós por conta dessa vibração. É como se fosse a nossa impressão digital, só que aqui é uma impressão digital energética. Por que a gente começa pensando nesse olhar, analisando esse olhar? Bom, porque o nosso sistema ele é um grande ímã, principalmente quando a gente pensa aqui no chakra cardíaco. Eu sempre falo isso para vocês. Então, esse grande ímã formado pela nossa energia, formado pela nossa assinatura energética, o tempo todo ele está fazendo esse movimento de atrair ou repelir. Então, o tempo todo isso acontece. E quando a gente pensa em atrair ou repelir, é atrair ou repelir situações, pessoas, cenários, experiências. Por que isso acontece, Porque esse movimento, ele mostra que existe uma afinidade energética. Aqui é que fica diferente de quando a gente pensa somente num ímã. Pensa assim: você atrai para a sua realidade aquilo que tem uma mesma faixa, uma mesma categoria de vibração da sua própria energia. Então, o tempo todo você está fazendo isso, você está atraindo pessoas, situações, experiências, cenários que sejam compatíveis com a sua vibração. Aqui é o nosso ponto de partida, então deixa isso assim anotado em letras garrafais para você lembrar depois disso e revisar, porque como eu comentei na live anterior, acho que foi na live de ontem, às vezes a gente muda o cenário, mas a situação se repete. Por que a situação se repete? Porque nós atraímos a mesma experiência, nós atraímos a mesma vibração. Por isso que você termina com uma pessoa, porque você fala: nossa, essa pessoa aqui estava me controlando, essa pessoa estava... Não sei qual seria o motivo ali para que você falasse: não, com essa pessoa eu não quero mais ficar, mas se ela entrou no seu campo, ela era compatível energeticamente com a sua vibração. E quando você observa um novo candidato, uma outra pessoa que vai aparecer ali no seu radar, se a sua energia ainda era a mesma da relação anterior, adivinha que tipo de pessoa que você vai atrair? A mesma, que tem o mesmo tipo de ressonância energética com você. Isso ficou bastante claro? Eu acho que sim, Eu sempre falo que é como mãe, que a gente fala assim: mãe muda de endereço, mas é tudo igual. Não, o que vale aqui, é a nossa energia. Mudou o mundo interno, muda o externo. Bom, então, pensa assim:
Esse campo magnético que nós temos, ele traz movimentos, né? Movimentos de contração, e às vezes essa contração é boa, quando ela nos força, ela cria uma pressão em nós que nos tira de uma zona de conforto. Eu sempre comento que, para mim, um grande desafio é o morno. Quando nós ficamos naquele lugar morno, ele não causa um desconforto suficiente para a gente querer sair dali. Você fala assim, tá bom, não, mas não tá ruim o bastante para que você tenha o impulso da mudança. Aí de repente acontece alguma coisa, que aquele seu movimento de basta, aí sim veio esse impulso, essa contração, você se sentiu tão pressionado naquele lugar que você resolve sair daquela situação, daquele cenário. E outras vezes esse movimento de contração ele pode ser muito negativo quando ele nos paralisa. Essa contração acontece de uma tal maneira que ela é tão forte que você acaba resistindo a uma mudança. É mais ou menos como nós pensarmos num passo que você vai dar, e esse passo que você vai dar seria tão assustador que você fala, ai, não vou, eu não sei, eu não consegui enxergar todos os caminhos, eu não consegui enxergar tudo que eu preciso fazer para ir naquele lugar específico que eu gostaria, então eu não saio daqui. Você paralisa, certo? Então, ainda estamos falando aqui desse movimento da nossa energia. E qual é o segredo? É sempre o nosso sistema nervoso. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso, ele fala das nossas emoções, ele fala daquilo que acontece no nosso fisiológico por conta dos pensamentos que nós temos, por conta da emoção que surge em nós, da resposta fisiológica do nosso corpo a essa determinada emoção e como nós nos comportamos em relação a essa resposta, a esse pensamento, a essa emoção. E quanto mais você se sentir segura no seu corpo, quanto mais você se sentir confortável e bem com aquilo que você está experimentando, mais você consegue fazer esse movimento de mudança, mais você consegue avançar em direção àquilo que você deseja. Imagina que você consegue fazer movimentos para que a sua realidade externa se alinhe mais com aquilo que você deseja, se o seu corpo não gritar que ele está em risco, que existe ali um perigo. Quando ele grita que existe um perigo, ele não quer que a gente dê um passo. Eu falei mais sobre isso na live de ontem, eu até trouxe um exemplo aqui da Moana, que queria atravessar, né, aquele mar, ela tinha o chamado de conhecer o outro lado, de se arriscar, e a comunidade, a família falava, não vai, fica aqui conosco, né, nós não somos o suficiente, por que você quer algo que está lá fora? E se você não estiver muito bem com o seu desejo, com o seu emocional, com esse sistema nervoso, você pode ouvir o chamado e paralisar. Você fica aonde está, mas vai ter sempre aquela sensaçãozinha de olhar, né, como a Moana, olhar para aquele mar e imaginar que existe uma situação melhor, que existe uma história diferente para ser contada. Depois assiste a live de ontem se você perdeu esse encontro. Mas quando o nosso sistema nervoso, então, que entende que existe um risco, existe um perigo, ele fica no movimento de estresse. E quando nós estamos nesse movimento de estresse, as nossas decisões não são as melhores. E o que poderia ser um movimento de estresse? Quando você está sobrecarregada, quando talvez você esteja passando por um desafio no seu relacionamento, um desafio no seu emprego, uma situação ali no trabalho que está exigindo demais de você, pode ser um estresse por excesso de informação. Existem tantas variáveis diferentes que a gente poderia trazer aqui para falar desse movimento do estresse, que você pode fazer uma lista aí de tudo o que acontece na sua rotina que a gente poderia caracterizar como uma situação que traz essa sobrecarga no seu sistema nervoso. E aí, quando esse estresse está alto, quando o seu sistema nervoso entende que essa carga energética está demais,
ele dispara um mecanismo que é um mecanismo de sobrevivência, um mecanismo de proteção. Ele não faz por mal, ele quer nos poupar, e esse mecanismo de sobrevivência faz com que a gente vá para o nosso piloto automático. Eu sei que você já me ouviu falar do piloto automático, né? Por que ele é tão importante? Porque a maior parte do tempo nós estamos nesse bendito desse piloto automático. E quando nós estamos nele, nós achamos que estamos fazendo coisas, tomando decisões, fazendo escolhas conscientes e racionais, mas nós não estamos. Nós estamos sendo influenciadas, direcionadas pelo nosso subconsciente. Então, se o nosso sistema nervoso entende que existe um risco, existe um perigo, ele fala, não, peraí, não vai para esse lugar que aqui é perigoso, eu não sei o que vai acontecer, então eu assumo o controle. Como que você está sentindo a sua relação com o estresse nesse momento? Essa percepção é importante, né? Como que você está nesse exato momento? Se você parasse para pensar e falasse, eu estou estressada, eu acredito que a maior parte das pessoas diria, eu tô, Cíntia, nossa, eu tô super estressada. Então, é importante essa percepção, porque já é um sinalizador de que se você está estressada, você está tomando decisões que provavelmente não estejam alinhadas com aquilo que você realmente deseja realizar. Como que você tem sentido esse movimento? Então, a gente volta para a questão de ter uma percepção da nossa energia, das nossas emoções, de como nós estamos funcionando. É o mindfulness, é a atenção plena, é estar presente ali no seu corpo, naquilo que você está vivendo, naquilo que você está experimentando. Por quê? Quando você vai para o piloto automático, isso significa que nós vamos ter esse mecanismo de defesa, de proteção, esse mecanismo de sobrevivência, que é um mecanismo antigo. Isso significa que nós vamos voltar para um padrão de comportamento, para um padrão de escolha que está enraizado em nós. Então, o que poderia ser esse padrão mais defensivo que existe em nós? Imagina aquele conjunto de crenças, o conjunto de informações que você trouxe da sua ancestralidade e está dentro de você, né? Essa história existe em você, do que os outros passaram, das dificuldades que eles tiveram, do que eles vivenciaram. Então, essa informação está nas suas células, está no seu corpo. A gente fala bastante sobre isso no curso do Reset Energético, que é um curso para a liberação dessas memórias celulares. Mas pensa assim, nesse modo de defesa, nesse modo de sobrevivência, o seu sistema nervoso vai buscar essa informação padrão. É como se fosse aquele boot inicial do nosso sistema. Então ele vai trazer essas informações da ancestralidade, ele vai trazer as informações que nós herdamos dos nossos pais, aquilo que os nossos pais nos ensinaram, e também vai trazer aquelas lições que nós aprendemos em função daquilo que nós vivemos, das nossas experiências, daquilo que foi bom ou foi difícil para nós e que criou um pacotezinho ali de dados que está guardado no nosso sistema. Você já me viu falar aqui várias vezes que nós temos um sistema operacional, né? Pois então, quando nós estamos nesse modo do sistema nervoso perceber um estresse muito grande, um excesso de tensão, ele vai buscar esse pacote de informações, e esse pacote de informações vai determinar como você vai fazer as escolhas, como você vai se comportar. Até aqui tudo bem? Pensa com carinho em como está o seu estado emocional agora. Então, o que isso significa? Significa que os nossos pensamentos, as nossas emoções e esses comportamentos, eles vão ser controlados por esse sistema nervoso nesse modo de sobrevivência. E ele quer nos poupar de tudo que é novo, ele quer nos poupar daquilo que ele considera como um risco. E para ele, novidade é risco. Para ele, uma mudança de comportamento, a mudança de um hábito que você quer fazer, representa um risco. Como que a gente relaciona isso aqui quando a gente pensa na nossa relação emocional com o dinheiro?
Imagina que você está fazendo esse trabalho de perceber quais são as crenças que você tem sobre dinheiro, aquelas crenças que vieram dos seus pais. Né? Vamos citar algumas assim que são, acho que comuns. Todos nós ouvimos quando nós éramos crianças, tipo, dinheiro não nasce em árvore, você está achando que meu dinheiro é capim, o que você está pensando, né? Quem é você para fazer isso? Quem é você para querer fazer alguma coisa que ninguém na nossa família fez antes? Aqui são alguns exemplos desses pacotinhos de informações que estão guardados em nós e que o nosso sistema nervoso vai falar, olha, Cíntia, pera, nossa, a gente está estressado, quem é você? Quem você pensa que é para fazer algo diferente? Você realmente vai fazer isso? Olha, dinheiro não dá em árvore, dinheiro não é capim. E aquela mudança que você queria fazer desse emocional em relação ao seu dinheiro, ele começa a ganhar um segundo plano. Por quê? Porque agora o medo tomou conta. E aí nós voltamos para onde? Nós voltamos para um padrão de escassez, para uma mentalidade de escassez. E a maioria de nós cresceu sendo moldada por uma mentalidade de escassez, por uma crença de escassez de diversas maneiras, né? Eu já citei alguns exemplos em outros encontros, usando os arquétipos para representar como que isso acontece, mas cada um de nós vai ter um movimento diferente. Até quem tem o dinheiro guardado tem uma crença de escassez ali também. E essa crença, ela vai dificultar a ruptura de um padrão, para que você saia daquele padrão que você viveu até hoje. Ou ela vai fazer com que você continue repetindo esse padrão. Acho que fica mais claro assim. Bom, imagina assim, você nesse modo de piloto automático vai tomar então as decisões baseadas em toda essa carga de informação que moldou uma espécie de filtro de realidade. E você vai fazer escolhas a partir desse filtro, você vai enxergar oportunidades a partir desse filtro. Se você acredita, por conta desse filtro, que a vida é escassa, que o universo é escasso, que não tem oportunidades, por exemplo, eu estava conversando uma vez com uma cliente, ela falava, não, mas o mercado está muito difícil, o mercado está muito ruim, não tem oportunidades, e curiosamente, depois numa sessão seguinte, ela veio conversar comigo para contar de uma colega dela na mesma área que executa praticamente a mesma função e tinha recebido oportunidade de emprego. Será que o mercado é realmente escasso? Ou será que esse filtro dela não permitiu que ela se conectasse com essa oportunidade? É assim que os nossos filtros funcionam. Então, imagina isso, leva isso para o coração para você perceber aonde será que estão esses seus filtros. Então, enquanto as minhas anotações, né? Enquanto nós estamos estressadas, sobrecarregadas, nós voltamos para esse modelo antigo, nós voltamos para esse padrão. Então, esse estresse ele pode ter essa carga energética, a carga física, o cansaço físico, o emocional, aquilo que o nosso corpo considerar como uma ameaça. Então, considerou uma ameaça, percebeu ali um risco, ele vai para esse modo automático e o que acontece? Nós não vamos avançar. Nós não vamos aprender uma habilidade nova, você não vai mudar a sua postura, o seu comportamento em relação. Aqui eu vou trazer sempre essa questão da prosperidade, mas poderia ser qualquer outra área da sua vida. Por exemplo, você está tentando mudar essa relação com o dinheiro, você dá um passo para trás e fala, não, mas aquilo que eu fazia antes era mais familiar. Inconscientemente, você não está fazendo isso conscientemente, ok? Então, vou trazer agora sim para a gente pensar 3 sinais que são sinais gritantes de que existe um bloqueio energético na sua relação com o dinheiro. E o primeiro sinal que você está ali nesse piloto automático gritando que é uma ameaça, que é um perigo, é quando você está se sentindo impaciente. A impaciência é o primeiro sinal. De um modo bastante prático, o que essa impaciência está mostrando, né? O que ela representa para você? Um movimento de não esperar para colher aquilo que você está plantando. Você talvez nem plante conscientemente, ali você nem quer ter esse movimento, você quer o resultado e quer o resultado para ontem, percebe? Pode ser essa impaciência se revele para você assistindo esse
essa live pensando assim, vai, fala mais rápido, vamos direto ao ponto. Isso aconteceu num treinamento que eu estava participando ontem como aluna, mas eu achei muito curioso porque o professor estava trazendo um conteúdo riquíssimo, maravilhoso, e tinha pessoas que colocavam assim no chat, ai, tá demorando demais, fala logo o que é para ser feito. Essa impaciência é como se fosse um interruptor que desliga a sua capacidade de absorver aquilo que a pessoa está te trazendo. Por quê? Porque você se fechou para aquela informação. Você quer a fórmula mágica, você quer a pílula mágica, você quer a receita de bolo. E aqui vai ser muito difícil você sair de um padrão em que você esteja de forma duradoura se você não entendeu como que é o seu funcionamento. Observou que eu sempre volto nesse ponto que a chave da mudança está em nós compreendermos como que nós funcionamos e ter estratégias, ferramentas e métodos para mudar esse funcionamento. Então, a impaciência, ela vai querer que o outro acelere. E olha, que eu falo aqui, sendo uma pessoa que eu digo que eu sempre personifiquei o Floral Impatience do Dr. Bá, não sei se você conhece. O Floral Impatience é para aquela pessoa que está conversando com a outra e fica assim, vai, termina logo essa frase, vai direto ao ponto. Então, ele personifica muito bem, como o próprio nome do floral diz, impatience, né? Então, eu sempre estive, né, boa parte do meu tempo eu estive nesse lugar acelerado, esse excesso de energia masculina, não tendo pausa para estar presente naquilo que está acontecendo. Então, eu falo aqui porque foi um aprendizado para mim, talvez seja um movimento de aprendizado para você também, né? Então, essa impaciência, ela acaba servindo de alerta para a gente perceber que ela vai dificultar a nossa conexão com a outra pessoa, ela vai dificultar a nossa conexão com o conteúdo, com aquilo que você está aprendendo, e quando ela faz isso, ela nos conecta, na verdade, com uma energia muito baixa, com uma frequência de vibração muito baixa. E é aqui que eu volto em como nós começamos esse encontro de hoje. O nosso sistema, a nossa assinatura energética vai trazer para nós experiências baseadas no quê? Na nossa vibração. É uma ressonância, vai ressoar comigo, eu me conecto com aquela oportunidade. Vai ressoar comigo, eu me conecto com aquela pessoa. Então, a impaciência, ela tem essa capacidade de baixar a nossa vibração e nos conectar com oportunidades que não vão ser favoráveis. Depois eu trago um resumo bem rápido aqui. Se você estiver muito impaciente, hein, não pode. Cuidado com isso. Mas você vai ver qual é a relação direta com o seu bolso, com as suas finanças, com essa busca por uma melhor qualidade de vida que talvez você esteja ali tentando fazer e essa impaciência está te sabotando. Bom, segundo sinal. O segundo sinal desse funcionamento no piloto automático é o julgamento. Esse aqui é difícil, não é? Quantas vezes você se pega julgando? Até mesmo se nós pensarmos nesse exemplo que eu falei agora do treinamento que eu estava participando ontem e que as pessoas estavam muito impacientes, essa impaciência, ela estava diretamente conectada com o quê? Estava conectada também com o julgamento. Não gosto das pessoas. Ele fala demais. A voz me irrita. O ritmo me irrita. Não é do jeito que eu gostaria que fosse. Então, esse julgamento, adivinha o que ele faz com a sua assinatura energética? Puxa a sua assinatura energética para baixo também. Vai trazer um peso, vai fazer com que você se conecte com o quê? Com mais coisas alinhadas justamente com esse julgamento que você não gostou, com esse julgamento que te incomodou. É o seu universo interno criando esse universo externo. Pensa nisso. O julgamento, ele faz com que você se feche também. Essa é uma característica dos três sinais que eu trago aqui. Ele fecha você para essa oportunidade de expandir o seu olhar, de trazer uma nova perspectiva, de olhar de uma posição diferente para aquilo que está te acontecendo. Então, quando nós fazemos esse movimento de julgamento muito forte, e se você se identifica com ele, eu queria que você fizesse um exercício bem importante, porque se você
tem essa facilidade de julgar o outro, eu imagino que na mesma proporção você vai ter essa facilidade para julgar a você mesma. Então você vai julgar o seu comportamento, você vai julgar as suas escolhas, a sua narrativa. Ah, demorou hoje para eu falar de narrativa, né? As suas narrativas, os seus pensamentos, aquela mente tagarela, ela vai ser uma carrasca com você. Por quê? Pensa, se eu falo que o nosso universo interno cria o universo externo, se você vê crítica em tudo que está ao seu redor, você vai ver crítica em você também. Você vai ser a sua algoz, aquela pessoa que fala, você não sabe o que faz mesmo, você é burra, você nunca vai dar certo. Olha como é doloroso esse lugar. Esse ponto de julgamento, ele é desafiador por conta dele ter esse impacto tão grande de desacreditar naquilo que nós podemos fazer de diferente, na nossa capacidade. Ele diz para você, não faz, porque você não vai dar conta, não faz porque você não é boa o bastante. E aí isso transborda e você começa a ver a crítica no outro. Eu acho muito interessante que uma vez eu estava conversando com as minhas alunas lá da mentoria. Você sabe que a proposta dessas lives que eu tenho trazido aqui é você conhecer um pouco mais o trabalho da mentoria do FAP, que é essa mudança da nossa relação emocional com o dinheiro, com a prosperidade. E eu estava conversando com as minhas alunas em um dos nossos encontros e nós falávamos sobre essa questão da mente crítica do julgamento, que tem esse impacto de fazer com que nós pensemos 10 vezes antes de fazer um pequeno movimento, darmos um pequeno passo na direção daquilo que a gente quer. Porque essa voz que fica aqui buzinando no nosso ouvido fala, não vai não, não vai lá, Cíntia, tá louca. Fica aí onde você está, porque você já conhece isso. E aí essa ruptura dessa programação antiga que está executando ali em segundo plano no nosso subconsciente se torna mais difícil. Esse movimento de sair desse lugar de crítica, se você consegue, né, trazer isso para a sua consciência, perceber que você está nesse lugar de crítica, dar um passo para trás e falar, não vou me conectar com isso, você já vê uma mudança significativa na sua rotina. E eu sempre falo, né, aqui o nosso foco é finança, é mexer nessa questão da prosperidade financeira, mas quando você muda essa atitude interna, essa postura interna, as outras áreas se beneficiam. Por quê? Porque elas estão interconectadas. Quando você fala assim, eu tenho uma dificuldade com... se a gente pensasse ali na roda da vida, você falasse assim, Cíntia, eu tenho uma dificuldade com o dinheiro. Não é com o dinheiro, nunca será sobre o dinheiro. É a relação emocional que você tem com ele. E por que será que você tem essa relação emocional com ele que diz que você não pode querer mais, que você não pode mudar de emprego, que você está num ambiente que é escasso? Qual que é a base emocional que está acontecendo ali e que fica dizendo isso para você? Então, quando nós mudamos esse emocional, todas as áreas da nossa vida vão ter um impacto, assim como um desequilíbrio nessas áreas vão afetar a nossa saúde e as nossas finanças. Olha que interessante isso, né? Isso a gente fala bastante lá dentro, a gente se aprofunda nessa questão. Mas então, o que eu queria que você pensasse? Que esse julgamento, ele é uma resposta de alerta. É uma resposta de alerta bem forte. Ele mostra que quando você passa do seu limite de conforto, naquilo que você está tentando se desafiar, aquele pezinho que você está pondo para fora ali da sua zona de conforto e que é necessário, né, para você não ficar sempre no mesmo lugar, que está gerando um desconforto. Então você nota que ali tem um desconforto e a que isso está associado? Com a sua capacidade de recebimento. Olha como é forte. Você talvez esteja se fechando ao recebimento e isso impede que você faça esse movimento. E aí vem a crítica, vem o julgamento, vem esse falatório ali na sua mente que faz com que você fique parada. Por que será que você julga? Né? Põe isso aí no seu caderninho de anotação, fala assim, de onde vem o julgamento, quando que eu julgo, em que momento eu julgo. Isso já vai te trazer muita informação. E observa que quando há
algo novo, a um território novo. Lembra de novo da Moana, né? Acho que vai ficar bem claro para você isso. Quando vem esse território novo a ser desbravado, a ser conhecido, para você ir dando um passinho nessa direção, esse falatório vai te assustar e vai querer fazer com que você fique no mesmo lugar, que você não dê um passo para frente. E isso emocionalmente está conectado à sua capacidade de receber. Já pensou? E se você não conseguir ultrapassar o seu limite de recebimento, que aqui a gente fala dentro da mentoria como o nosso termostato financeiro, o que acontece? Você chega até um ponto, financeiramente falando, talvez até aqui, e quando você ultrapassa, né, iguala ou ultrapassa esse termostato financeiro, você se sabota para que esse limite que você ultrapassou não perdure, não seja sustentável. É por isso que às vezes a pessoa fala assim, eu tive um bônus, eu tive um aumento de salário, mas não houve mudança no meu estilo de vida. Por quê? Porque ela não está confortável com esse novo patamar. Olha só que forte que é isso. A gente fala bastante sobre essa quebra do nosso termostato financeiro. Então, observa isso também. Outro sinal, o terceiro sinal que eu trago, esse aqui eu acho bem interessante. Gente, trouxe muita coisa por conta desse treinamento que eu estava participando ontem, que, de novo, professor fantástico e o pessoal ali movido por um sistema nervoso que queria fazer com que eles fugissem dali. E esse terceiro ponto é o tédio. Tédio. Especialmente quando a sua mente fala assim para você, eu já sei isso. Cíntia, nem precisa me falar. Eu sei que eu tenho uma relação emocional com o dinheiro, eu sei que eu preciso mudar minha mentalidade. Isso tudo eu já sei. Quando você vai para esse lugar, no momento que você pensa assim, isso já é informação que eu tenho, você deixou de absorver conteúdo, você deixou de aprender, você escolheu ficar onde está. E nesse grupo que eu estava participando ontem, eu via nitidamente que várias pessoas já tinham ido para esse movimento. O primeiro, que era esse movimento da impaciência, depois para o movimento do julgamento e, por fim, o movimento do tédio. Eles não iam absorver mais conteúdo daquilo que o professor estava trazendo para nós. Então, eu tenho um acordo com as minhas alunas, né? Em vários encontros, quando nós fazemos o encontro online, eu começo o encontro falando assim, temos um acordo de vocês virem para esse encontro, para essa aula, com um espírito de curiosidade, com uma mente curiosa. O que essa mente curiosa quer dizer? Ainda que você olhe e fale assim, isso aqui eu já sei, mas o que será que ela vai trazer de diferente sobre esse assunto? Que ponto será que ela vai conectar esse assunto com alguma outra coisa? Percebe? Isso aqui é um movimento de curiosidade. Então, vir com uma mente curiosa e não com uma mente fixa. Você já estudou sobre mentalidade fixa? A mentalidade fixa, ela é o que eu chamo da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Aquela pessoa que fala assim, eu sou assim e não vou mudar. E enquanto ela tiver essa programação rodando ali no sistema operacional dela, adivinha o que vai acontecer? Ela não vai mudar. Por quê? Porque ela acredita que não seja possível. Ela acredita que a mudança é imutável. A mudança imutável foi muito curioso, né? Mas ela acredita que não tem essa capacidade de fazer essa mudança. Melhorou, né? O português agora ficou melhor. Então, imagina, se você tem essa mentalidade fixa, em vez de uma mentalidade de crescimento, cada vez que alguém te trouxer um conteúdo que você fala, não, eu já vi isso, eu já estudei isso, eu já sei disso, você vai se fechar. E aqui entra uma questão muito interessante. Não é porque você sabe, porque alguém já te falou isso, que você está colocando em prática. Pode ser que você tenha o conhecimento, você já ouviu falar, mas não pratica. Eu vi uma frase outro dia sobre arte moderna. Eu não me lembro quem que tinha escrito. Depois, se eu lembrar, eu coloco aqui uma publicação, mas foi muito curioso. Eles falavam assim, que a definição de arte moderna é a gente olhar, né, para aquele quadro que, por exemplo, a gente podia pensar aqui num quadro bem abstrato, que só tem respingos de tinta, né? Aí você olha para aquele quadro e fala assim, eu faria isso.
E aí, essa citação que eu tinha visto falava assim: você disse que faria, que poderia fazer, mas não fez. Olha o que uma mentalidade fixa faz conosco. Faz a gente olhar e dizer: isso eu também faria. Ok, mas não fez. E aí você fica parado no mesmo ponto. Vocês assistiram Os Intocáveis? Não Os Intocáveis, o filme antigão com Kevin Costner, não. É Os Intocáveis, um filme francês que fala sobre um rapaz que vai ajudar um homem que é tetraplégico, e eles vão, nesse filme, visitar um museu. E esse rapaz, quando ele vê o homem que ele estava ajudando gostar de uma arte que ele falou, não, isso aqui eu também fazia. Então, ele mostra bem esse movimento de falar, nossa, né, esse respingo de tinta, esse borrão, eu também dou conta. Ai, não vou dar spoiler, assiste o filme que ele é fantástico, mas vê como muitas vezes a gente pode ir para esse lugar de falar, isso aqui nem precisa me falar. Ok, está colocando em prática? Está executando? Se não estiver, você está nesse movimento do tédio. Porque o tédio, ele fala assim, nem vou dedicar minha força para isso. Não vou dedicar minha energia para isso. Não vou ouvir mais. E aí você fica no mesmo lugar. E eu não quero que você fique no mesmo lugar. Eu quero que você consiga fazer esse movimento. Então, olhe para esse sinal, para esses 3 sinais. Então a gente tem aqui, impaciência, julgamento e tédio. E eu queria que você observasse o seu universo interno, o seu mundo interno, e observasse o que você está criando. O que será que está aparecendo no seu mundo externo, como reflexo disso que você está carregando por dentro? Quando o nosso sistema nervoso está desregulado, ele está nesse modo de sobrevivência, ele está nesse modo automático, ele quer que esse universo externo mude para que a gente se sinta bem. Ele quer que a mudança aconteça lá fora, e a mudança não vai acontecer lá fora, a mudança é dentro. Anota isso, não adianta esperar que o mundo mude para que você se sinta bem, para que a mudança aconteça internamente. Não, né? Então precisa começar por nós. Tem que ser esse movimento daquilo que nós carregamos, da nossa energia interna, para que então a energia externa mude na maneira daquilo que nós atraímos, das experiências, das pessoas, das oportunidades que chegam até nós. Então, isso não vai acontecer, essa mudança, se nós resistirmos e se o nosso sistema nervoso continuar desregulado. Se ele continuar entendendo que sair da zona de conforto é uma ameaça muito grande. Se a gente esperar que alguém venha fazer esse movimento e nos salvar, né, que é o arquétipo da vítima. Eu trago pouco o arquétipo da vítima porque quem está sob a sombra do arquétipo da vítima tem uma tendência a olhar só para fora e esperar esse resgate, esperar ser salva. O arquétipo da vítima, a menos que ele saia desse lugar, ele não vai conseguir prosperar, ele vai pôr um limite, falar, só vou até aqui. Por quê? Por causa disso, dessa pessoa, daquela... Não, ele não sai desse lugar. Então, um cuidado que a gente tem que ter. A gente está esperando que as coisas lá fora mudem para que o nosso interno mude? Sinal de alerta total. Aí você anota isso no caderno e grifa bastante para você lembrar disso, para que sirva de inspiração para você notar quando essa característica se apresenta. Eu comentei na live que nós temos 3 sinais que mostram que nós temos um bloqueio em relação à nossa prosperidade, mais especificamente ao nosso dinheiro, que é quando nós percebemos que estamos impacientes, estamos com muito julgamento, ou quando nós estamos entediadas. E aí eu queria propor que vocês fizessem um desafio, né? Que vocês desafiassem o sistema nervoso de vocês. Por quê? Porque senão ele vai para o modo de piloto automático que eu comento na live, e quando ele vai para esse modo de piloto automático, ele te poupa, ele evita, ele impede que você consiga fazer mudanças. É por isso que muitas vezes você tenta mudar o seu teto financeiro e não consegue, você tenta fazer uma reserva financeira e não consegue, você quer melhorar a sua relação fazendo investimento, guardando, ou fazendo um
uma expansão daquilo que você tem, da sua prosperidade, e existe uma resistência muito grande. Por exemplo, entra mais dinheiro, esse dinheiro some, você acaba tendo despesas inesperadas. Isso é uma resistência do seu sistema nervoso, porque ele não conhece esse lugar para onde você está indo. Então, desafie. Quando você notar que está ficando impaciente, com muito julgamento, ou que você está ficando entediada, quero que você pare e fale assim: ah, meu sistema nervoso está indo para o modo automático. E aí o que você vai fazer? Você vai observar quais as emoções que aparecem. Aqui é que você começa a fazer essa mudança para que você baixe a resistência do sistema nervoso e consiga ir para patamares cada vez maiores. Então faz essa observação e depois assiste lá a live para você entender isso com mais detalhes. Mas eu queria trazer essa conclusão aqui para vocês.